Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Rosângela, me congrego aqui no estado do Maranhão e meu pastor é o pastor Francisco Raposo. Ele é vice-presidente também da convenção da Assembleia de Deus aqui no estado do Maranhão. E é com muita alegria que eu me dirijo a vocês nesse momento para falar a respeito de um trabalho que a gente desenvolve aqui com muito carinho, com muita dedicação e com muita responsabilidade cristã, né? A nossa rede, ela é chamada de Rede de Intercessão Mães de Joelho Filhos em Pé. E inicialmente eu quero dizer para vocês que esse trabalho, que é um trabalho de oração, ele está vinculado ao círculo de oração da nossa igreja. Então não é um trabalho separado, independente, mas ele é um trabalho vinculado ao círculo de oração, sob a responsabilidade do círculo de oração, mas coordenado por algumas irmãs, né? Esse trabalho, ele nasceu de uma atividade que a gente desenvolveu e de uma revelação que o Senhor me deu enquanto nós estávamos evangelizando em escolas. Nós estávamos evangelizando nas escolas, num projeto da nossa igreja. E enquanto nós evangelizávamos, eu tive uma visão. Eu não tenho dom de visão, né? Mas naquele dia Deus me agraciou com uma revelação especial. E eu olhava para o teto da escola e eu vi uma multidão de morcegos. Esses morcegos, eles eram tão intensos, tinham tantos, que nenhum raio do sol passava por eles. Então, nem o raio do sol conseguia ultrapassar a nuvem que estava esses morcegos em cima da escola. E o anjo do Senhor, ele me disse, eles são demônios e eles estão aí para fazer com que as crianças dessa escola fracassem, porque se elas fracassarem na escola, elas vão fracassar em toda a vida adulta deles. E isso é verdade, porque se uma criança fracassa na escola, ela vai mentir para o pai, ela vai mentir para a mãe, ela vai colar na hora da prova e ela não vai estar pronta para fazer um concurso público, nem passar no vestibular. E vai ser uma vida de mentiras, de enganos, né? E vai formar um adulto fragilizado em relação à fidelidade da casa do Senhor. E aí eu percebi, irmãs, como o inimigo é cruel. Nós estamos longe de entender as artimanhas do inimigo. Ele é muito sagaz, né? Porque eu nunca tinha pensado, eu sou professora aposentada, mas eu nunca tinha pensado de ter legiões de demônios em cima de uma escola para fazer a criança ficar reprovada, porque quando a criança fica reprovada aqui no Maranhão, te dá uma pisa nela, né, na criança, acha que é a criança que não está se esforçando, acha que é a criança que bota 1000 defeitos. A gente só não pensa é que existe hortes espiritual do mal, preparada para fazer nossas crianças fracassarem na escola, porque vai ser o começo de uma vida de fracasso, de inferioridade, de frustração, de fracasso. E aí eu passei a olhar as nossas crianças, os meus netos, a minha neta, né, de outra maneira. Enquanto eles estão na escola, eu percebi que havia uma necessidade de estar orando e intercedendo por eles na escola. E eu já sabia que tinha um trabalho voltado para a oração de escolas, né? Nos Estados Unidos começou um trabalho lindo. E aí nós começamos um trabalho de visitar as escolas, conversando com os professores, alertando quanto à necessidade, né, da oração da espiritualidade. E com o desenvolvimento desse trabalho, e junto com algumas irmãs, nós resolvemos orar e separar um dia para orar pela vida estudantil dos nossos filhos. E quando nós começamos a orar, nós não paramos de orar apenas pela vida estudantil dos nossos filhos. Nós passamos também a orar pela vida conjugal, pela vida sentimental, pela vida profissional de nossos filhos. Mesmo os filhos adultos, eles precisam da nossa cobertura espiritual, né? Mesmo nossos filhos adultos. Então nós começamos a fazer essa oração. E essa oração, ela começou em 2018 e ela tem conseguido um êxito muito grande, né? Porque o Senhor me deu algumas estratégias, né, para essa oração acontecer, né? Não colher oferta e também não convidar ninguém para pregar a palavra de Deus, porque não é culto, irmã. Nós estamos perdendo foco. Na hora da oração, nos trabalhos de oração, nós estamos estendendo e fazendo tudo, menos orar.
Pelo menos é uma realidade daqui. Eu não conheço a realidade de vocês, talvez seja diferente, mas o que aconteceu aqui no Maranhão, em muitas igrejas, é que o círculo de oração de repente se tornou um lugar para cantar, um lugar para chamar um pregador, para fazer aquele movimento. E a oração mesmo, que era a oração, que é o nosso chamado primeiro, era muito reduzido. Então, foi essa estratégia que Deus colocou pra gente, onde a mãe, ela ia orar pelos filhos. E isso foi o início de um grande êxito, porque quem ia para essa oração já ia sabendo que era ela que tinha orar pelo seu filho, né? Porque nesse mesmo período também nós atravessamos uma crise grande aqui no Maranhão, de que as mulheres, elas não oravam, elas pediam oração. As irmãs do círculo de oração viviam cheias de pedido de oração, mas não tinha pessoa para estar ali orando. Então, uma das coisas que nós colocamos desde o início, né, é que haveria o momento de orar pelos pedidos de oração, mas a primazia era a mãe orando pelos seus filhos e pelos seus netos, né? Então, eu vou falar para vocês aqui um pouco da estrutura, da nossa estrutura. É apenas 1 hora de oração, toda sexta-feira, das 5 às 6 da tarde. Isso é apenas 1 hora, nós somos fiel na entrada, somos fiel na saída, né? Então, nós começamos assim, fazemos uma leitura bíblica, como todo costume, das nossas reuniões, 2 hinos da harpa cristã, uma breve reflexão, breve mesmo, tipo 10 minutos, né? Uma breve reflexão da leitura bíblica realizada e 30 minutos de oração individual. Vocês estão ouvindo, irmã? 30 minutos de oração individual. Nesses 30 minutos, irmã, a gente se joga no chão para chorar as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas perdas e também para agradecer os milagres que Deus tem feito, né? Então, são 30 minutos de oração individual. Eu, particularmente, recomendo que essa oração seja oração silenciosa, porque, às vezes, tem alguém que quer ouvir um problema que a gente está atravessando seríssimo na nossa casa e a pessoa não tem maturidade para ouvir isso e termina saindo, né? Então, eu recomendo muito que esses 30 minutos sejam de oração silenciosa. Se você quiser fazer a oração em voz alta, você pode fazer, mas compreendendo os riscos, né? E depois desses 30 minutos de oração, aí nós temos a oração pelos pedidos de oração, ouvir testemunhos e o encerramento. Porque depois dos 30 minutos, irmã, praticamente já acabou 1 hora, já chegou 6 horas da tarde, né? E aí, o que nós fazemos? Nós fazemos uma caixinha de pedido de oração, onde as irmãs, nós escolhemos uma irmã para levar para casa essa caixinha e durante a semana toda ela fica orando e intercedendo pelos pedidos. Aí, quando vai no dia da sexta-feira, ela vai com a gente, entrega a caixinha e as irmãs que querem colocar novos pedidos vão estar ali. Então, nós não ignoramos os pedidos coletivos de oração, mas a nossa primazia é a relação, é o encontro, a mãe e Deus intercedendo pelo filho, né? Então, eu espero sinceramente que vocês consigam desenvolver esse trabalho aí, é uma bênção. Os testemunhos que nós vemos de reconciliação de filhos que eram drogados e saíram das drogas sem entender como eles conseguiram sair das drogas, porque eles achavam que nunca tinham força para sair. Mas tudo isso tem um motivo, sabe qual é, irmã? A mãe que realmente resolve orar. Porque orar não tá fácil, nem todo mundo tá orando, então só pedindo oração, né? Mas esse momento é um momento especial, né, em que nós paramos para orar pela nossa primeira igreja, que é a nossa casa. Então eu quero agradecer a irmã Deise pelo convite, né, de conversar com vocês, falar um pouco a respeito da nossa experiência. E eu espero que vocês consigam desenvolver muitas coisas lindas aí. O tempo é curto, o vídeo não pode ficar muito longo, mas eu desejo que Deus abençoe gloriosamente a família de vocês, que deve ser um pedacinho do céu. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.